Derrama a Tua glória aqui, meu Pai. Tua bondade, Tua misericórdia seja sobre nós, Espírito Santo. Que o Senhor possa, a cada momento, Senhor, trazer todo o entendimento que nós precisamos, renovando a nossa fé, nossa coragem, nossa ousadia na Tua presença. Que o Espírito da graça nos enche desta paz, que excede todo entendimento e nos faz viver em novidade de vida. Amém, amados? Que a paz seja com todos. Pela graça de Jesus, nós estamos aqui para participar da 10ª ceia do ano. Poder sentar, amados. Da 10ª Santa Ceia, este ano que nos ensinou muitas coisas e ainda está nos ensinando. E eu acredito que tudo coopera para o bem dos que são chamados pelo decreto de Deus para servirmos com um coração pleno e com toda a sabedoria do Espírito Santo. Nós vamos meditar na palavra hoje. Eu agradeço a Deus por vocês que estão aqui, pelos nossos irmãos que estão nos visitando. Deus abençoe, sejam bem-vindos. E todos vocês que vieram participar da mesa do Senhor. Eu quero ler um versículo, no capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo de número 3. Aos Hebreus, capítulo 12, depois vocês podem ficar com a Bíblia na mão, que a gente vai ler mais alguns versículos, mas nesse momento é esse aqui. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu vou ler de novo para ficar bem impregnado em nosso coração. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Esse é o versículo que eu gostaria de orar sobre ele e deixar que o Espírito Santo falasse grandemente em nosso coração. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã, para que nós pudéssemos receber um pouco mais daquilo que o Senhor deseja nos ensinar todos os dias. E como quem tem ouvidos espirituais, escuta o que o Espírito diz. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu ensino, para ouvir tudo que o Senhor quer nos instruir acerca da nossa vida aqui na terra, em nome de Jesus. Meus amados, cada dia fico mais convencido que o cumprimento do meu propósito aqui na terra está na relevância do tanto que eu suporto ser contrariado e confrontado diariamente. O propósito de Deus na minha vida está nessa direção. Me leva para um confronto. Me leva para ser contrariado no meu homem natural. O reino de Deus é um reino contrário a tudo que o mundo pensa, a tudo que o mundo é. Nós fomos chamados para remar contra a maré. Nós não andamos pela voz da multidão. Nós andamos pela voz daquele que nos instrui, daquele que nos ensina, daquele que nos chamou para cumprir um propósito. E este propósito, muitas vezes ele não é entendido porque ele é contrário a nós. Ele é contrário à nossa natureza, ele é contrário ao meu eu, ele é contrário a tudo que eu penso como homem. E se eu não entender, e se eu não me renovar,
não renovar minha mente, o meu entendimento, eu fico exatamente igual a todos. Não faço nenhuma diferença aqui na terra. Esse versículo vem falando o quê? Que é para a gente considerar. Considerar quem? Cristo. Quem foi Cristo? Quem é Cristo? Como nós o conhecemos? Nós temos falado muito sobre isso. Conheço a Cristo? Sei quem é Cristo? Foi a pergunta que ele fez para os discípulos. Que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é fulano, ciclano, tal. Mas vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Então é exatamente isso que nós precisamos compreender. O que é que nós sabemos de Cristo? Então eu sei que Ele é o Filho unigênito de Deus. Que Ele é o único. Que Ele, com o Pai, é tudo em todos. Que tudo que existe, que tudo que eu vejo, que tudo que eu posso contemplar como ser humano, veio dele. Não existe nada que foi de outra fonte. Tudo que existe na terra, nos céus, Ele é o Criador. Tudo pertence a Ele. E essa pessoa, é esse que nós estamos falando aqui no versículo 3 do livro de Hebreus. Considerai aquele que suportou. Se esse que é o dono de tudo, se esse que tudo foi feito por Ele, para a glória dEle, suportou tudo, eu tenho que considerar esse negócio. Por que eu não suporto quase nada? Por que eu não aguento quase nada? Qualquer coisa me deixa doido da vida. Qualquer coisinha me deixa fora do chão. Me leva para outros lugares horríveis. E depois eu até me arrependo, mas eu não consigo. Considerai aquele que suportou vocês. Aquele que suportou o teu pecado. Aquele que suportou o que você é, o que eu sou. Considerai e comece a fazer o mesmo. É sobre esse que nós queremos conversar com vocês nesta manhã de Santa Ceia, na 10ª Santa Ceia do ano, mês de outubro. Nós queremos falar sobre Ele com conhecimento, saber o que foi que Ele nos ensinou a respeito disso, como que nós temos desenvolvido a nossa fé, como é que nós temos caminhado entre os homens que diariamente nos confrontam, que diariamente tenta puxar o nosso tapete, que diariamente tenta tirar um pouco de nós. Qual o entendimento que nós temos tido a respeito disso? Porque eu tenho entendido uma coisa, amados, que o meu galardão aqui na terra está no tanto que eu suporto os contrários. O galardão que eu vou receber de Deus no dia que eu estiver na presença dEle, é sobre o que eu consegui suportar, é sobre o tanto que eu avancei mesmo sendo contrariado, mesmo sendo atrapalhado a cada dia, alguém se posicionando contra mim, o tanto que eu consegui andar, onde eu consegui chegar mesmo com tudo isso, até onde eu fui. O meu galardão está nesse negócio. O Espírito Santo falou muito comigo de ontem para hoje sobre isso. Que eu preciso, mesmo sendo confrontado, mesmo sendo insultado na minha fé, eu não posso parar de caminhar. Mas não é só parar de caminhar, eu preciso entender e não gerar peso sobre o confronto. Porque muitas vezes eu penso que eu não parei de caminhar, mas eu estou gerando peso, porque eu faço de tudo para que a razão seja minha.
E nesse confronto, quem tem razão é Deus e não eu. Eu tenho que transferir tudo para Ele, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para que Ele seja tudo em mim. Porque enquanto eu não compreender esta situação, eu não entendi também a mente de Deus. Eu não entendi a mente de Cristo. E não entendendo a mente de Cristo, eu não sei qual é a sua boa e perfeita vontade. Então eu preciso entrar nesse entendimento para que nada me pare, mesmo sendo pesado. Mas com entendimento eu possa caminhar em passos largos, não destruindo nada, mas construindo uma história, construindo vidas e servindo de exemplo para aqueles que se opõem contra nós, contra a obra de Cristo, contra esta geração. E nós sabemos que a palavra vem nos ensinar que nós não devemos combater contra a carne e sangue, mas contra as potestades, contra tudo aquilo que nós sabemos que desde o princípio a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade que opera nos lugares santos. Então, de repente, pode chegar até no lugar santo, até em nós, até em você. Mas nós temos que ter a sabedoria para agir com sabedoria, com entendimento e com maturidade de quem conhece a Deus. Nós não podemos nos igualar com aqueles que não conhecem, com aqueles que são ignorantes. Nós temos que ter o conhecimento de Deus e considerar Cristo. Considere Cristo, porque Ele suportou por vocês. Eu quero ler com vocês Lucas 6, do 27 ao 36. Abra sua Bíblia, por favor. A palavra diz assim, Lucas 6, 27. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, se lhes fazei vós também. E se vos amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Galardão, amados. Também os pecadores amam o que eles amam. Se fizer de bem aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem isso. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber de volta, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem isso. Tomam para receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. É o que eu disse para vocês agora há pouquinho, amados. O nosso galardão está no suportar, no contraditório. Não está no favor, está no contra. Então, se eu quero galardão, se eu quero receber diante de Deus um galardão, olha que lição, amados. Eu sempre cortei volta dessa palavra. Eu nunca enfrentei ela da maneira clara, porque não é fácil, porque não é simples. Não é simplesmente olhar e falar, eu faço assim. Isso precisa de uma morte. Para eu viver isso aqui, eu preciso morrer. Morrer para mim mesmo.
morrer para o meu orgulho, para as minhas vaidades, morrer para o homem velho e nascer um semelhante ao Cristo dentro de mim. Cristo suportou isso. Cristo fez assim. Ele podia tudo e não fez nada. Ele podia fazer tudo e não fez nada. Mesmo quando estava sendo crucificado, ele disse: se eu quiser, eu peço ao Pai, e ele envia 12 legiões de anjos e destrói tudo. Mas eu não vim para isso. Eu não vim para confrontar. Eu vim para aceitar o meu propósito. Meu propósito passa por aqui. Tudo aquilo que eu vou receber do Pai já está lá, preparado. Mas eu preciso passar por aqui para receber. Para que eu me assente à direita dele, no trono, eu preciso passar por aqui. Para que eu me alegre com os frutos que esta obra que eu estou fazendo vai recolher, eu preciso passar por aqui. Irmãos, a gente não concorda com isso no nosso natural. A nossa natureza contraria isso. A nossa natureza humana. Aquele negócio, eu não levo desaforo para casa. É a nossa reação. É o nosso eu que diz. Mas a natureza de Cristo nos ensina que o nosso galardão está em obedecer, sendo contrariado. Em obedecer, sendo muitas vezes xingado, maltratado, sabe, caluniado, mas a gente continua firme, a gente continua forte, porque Ele fez isso por nós. Amém, amados? Então aqui nesse versículo 35 diz: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E o versículo 36 diz: sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Ensino de Jesus. Então é isso que nós vamos aprendendo e conhecendo através de Cristo. Vamos ver também Romanos capítulo 5, livro de Romanos capítulo 5. Diz assim, vamos lá, 5:8. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o amor. E é isso que nós precisamos fazer aqui na terra. O nosso amor precisa ser provado, amados. Não adianta a gente dizer que ama. Amar você é simples. Você me amar é simples. Não tem problema em amar você, irmão, irmã, jovem. Não tem problema nenhum. Aliás, é muito bom amar vocês que têm o conhecimento, que não me confronta, que não, sabe? Então é simples. Mas não é esse amor que Deus está pedindo da gente. Esse aí é natural, praticamente natural, porque nós somos filhos espirituais. E na família espiritual isso é comum. Na família espiritual isso é simples. E muitas vezes a gente não consegue nem fazer isso aqui. Tão fraquinho que a gente é, de tão ruinzinho que a gente não consegue cumprir isso nem mesmo entre os espirituais. Agora você imagina a gente exercer essa função aí no mundo. Não é verdade? Olha o ensino que Deus traz para a gente, irmãos. Esta ceia de outubro, Deus veio para nos confrontar.
Ele veio para nos pegar. E é bom que a gente entenda isso, receba no conhecimento espiritual de como nós devemos caminhar com entendimento. Ele nos suportou, Ele nos amou e se entregou por nós. O amor dele foi provado. E nós não temos dúvida que Ele nos amou. Agora, muitos que passam por nós não têm conhecimento do amor que nós temos. Porque a gente retruca, a gente maltrata, a gente revida, mesmo entendendo que o outro é ignorante. Mesmo entendendo que o outro não tem capacidade de discernir, como Deus falou para o profeta Jonas, que foi evangelizar em Nínive. Falou, olha, quando Jonas ficou valorizando mais a boboreira que fazia sombra em sua cabeça, do que as 120 mil almas que estava na cidade de Nínive. Deus falou para ele, ô Jonas, você não conhece o meu coração, filho. Meu coração ama esse pessoal aí. Meu coração é apaixonado por eles, eu não quero que eles pereçam. Mas isso depende de você, Jonas. Depende do tanto que você aguenta ser confrontado. Agora, você deseja que eu mate todos eles e que você preserve uma boboreira? Então, muitas vezes é esse o nosso coração. Queremos preservar coisas, enquanto nós estamos com as nossas atitudes destruindo a alma do outro, mesmo sabendo que ele é ignorante. Porque se as pessoas nos tratam de outra forma, que não seja a forma cristã do amor e da misericórdia, é porque ele não tem essa capacidade. O que nós devemos fazer? Orar por ele. Orar, jejuar, tratar bem, levá-lo, porque se você conseguir converter essa alma, você ganhou um grande galardão nos céus. Quantos que já não receberam isso? Diante de confronto, diante de atitudes, eles suportaram e venceram, e aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher se tornou um grande homem de Deus, se tornou alguém com uma capacidade, porque alguém suportou, quando ele não sabia, quando ele não entendia. Agora nós, como filhos de Deus, nós devemos ter esse comportamento, nós devemos receber esse entendimento, e começar por aqui, tratar bem todos os irmãos, sabendo que nós não somos nada, sabendo que nós não temos nada, tudo é dele. Amar aqueles que talvez estão nos confrontando diariamente. Eu quero ler também Romanos, aí no livro de Romanos mesmo, capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20 diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha só o que Paulo vem nos ensinando. Esse é o entendimento que nós precisamos receber, amados. Se o nosso galardão vem daí, eu quero que todos nós entendamos isso nessa manhã. Nós vamos lutar sobre isso. O nosso galardão vem daquilo que nos confronta, daquilo que nós não concordamos, não aceitamos, mas a gente vai vencer o mal com o bem. Este é um ensino que o Espírito Santo está nos trazendo. E nós vamos agora então meditar em algo do nosso patriarca, do nosso pai na fé, vamos dizer assim, lá no princípio, Gênesis capítulo 26. Como foi a reação de Isaac, um dos nossos patriarcas, filho de Abraão, o filho da promessa. Então assim, amados, olha o que Deus vem nos ensinar. Isaac era filho da promessa, é ou não é? Filho da promessa para Abraão e Sara. E nós?
quem somos? Somos filhos da promessa ou não? Está escrito na palavra lá em Gálatas 4, que nós somos filhos da promessa como Isaac. Entendeu? Porque essa promessa foi feita para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu sou filho da promessa, você também é? Somos filhos da promessa, como Isaac. Agora vamos ver o comportamento do filho da promessa. Gênesis 26. Vamos ver como ele caminhou. Se nós somos semelhantes a ele, então nós devemos tê-lo como exemplo. Vamos ver do 1 ao 6, 26, do 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Versículo 3: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência toda esta terra. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, esse preceito, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então nós vemos aqui, amados, tinha fome na terra, e Isaque foi conduzido a um lugar, na terra dos filisteus. Chegando ali, a intenção de Isaque era ir para o Egito. Então Deus vem e diz para ele não voltar para o Egito, porque Deus não queria que ele fosse para o Egito, porque o Egito significa o mundo, significa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então por isso Deus foi dar instrução ao filho da promessa, como nós recebemos aqui diariamente instrução pelo Espírito Santo. Diariamente nós somos instruídos para obedecer. Deus falou: olha, não desça para o Egito, fique aqui na terra dos filisteus. E ele ficou ali. O versículo 12 diz assim, nesse mesmo capítulo: na terra dos filisteus. Olha aí, versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Irmãos, a obediência naquilo que Deus diz, Deus o prosperou ali, na terra dos inimigos, vamos dizer assim, porque ninguém ouvia a voz de Deus ali, mas Isaque ouvia. O filho da promessa ouve, o filho da promessa entende. Então ele, caminhando ali, ele semeou e Deus prosperou. E essa prosperidade todos viram, todos olharam que o homem crescia e se enriquecia. Vamos ao versículo 16. Ao ponto do rei da terra, o Abimeleque, procurá-lo, no versículo 16, e dizer assim, ó: disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que a nós. Então, amados, aquele pessoal viu a riqueza, viu a prosperidade que Isaque estava recebendo por ser obediente, tiveram inveja dele. Falou assim: ele não pode ficar aqui com a gente, vamos pedir para ele ir embora. O rei, pessoalmente, foi lá falar com Isaque: aparta-te de nós,
porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Note bem, ele atendeu o pedido do rei e foi embora para um lugar bem distante dali. E chegando lá, olha o que começa a acontecer. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E os filisteus entulharam. Irmãos, ele chegou num lugar distante, onde antigamente seu pai tinha morado, onde Abraão tinha peregrinado naquela terra. Chegou lá, naquela terra, ele foi lá desentulhar os poços que o pai tinha feito antigamente. Que trabalho todos, desentulhe os poços voltam a ter água. Sabe o que os filisteus fazem? Vão lá e jogam pedregulho dentro. Pensa bem isso. Vai lá e joga pedra no poço, entulha de novo. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Você aguenta um negócio desse? Você aguenta um desaforo desse? Isso é nosso. Não é fácil não, meu filho. Pensa que é simples ser cristão, ser crente? Pensa que é simples ser filho da promessa? Ser filho da promessa não é qualquer coisa não. Ser filho da promessa tem que estar aqui, ó. Tem que suportar. Olha aqui. Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Chama Poço da Contenda. Deixaram aquele poço para lá, viraram as costas. Versículo 21. Então cavaram outro poço. Deixa aí, vamos embora. Também porfiaram. Quer dizer, também brigaram, também contenderam sobre ele. E chamou o seu nome Sitna. Versículo 22. Partiu dali e cavou outro poço. Terceira vez já, mano. Ah, não aguento mais. Isso aí eu não suporto mais. Já fizeram isso, já fizeram aquilo. Ah, até onde vai isso? Não é assim? Então partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram. Porque o teste é de Deus, irmãos. A gente fala é o capeta, é o diabo, é isso, é aquilo. Não, muitas vezes não é não. Deus fala, vai lá. Estou testando ele, deixa aí. Tira dele, vamos ver se ele aguenta. Vamos ver se ele sabe que não é dele aquilo. Vamos ver se ele entendeu que é meu. Aquele poço deu água, mas não era de Isaque. Quem fez ele dar água foi Deus. Esse é o entendimento que muda tudo. Quer levar a tua túnica? Leva a túnica, não é minha mesmo, foi Deus que me deu. Então Deus nos prova. O nosso propósito está em suportar provas. Quando a gente não suporta provas, a gente entra na mesma mentalidade mundana do homem natural. Então aqui no versículo 22. E passou dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rebote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor. Ó, irmãos, depois de tudo isso o Senhor vem. Depois que ele foi comprovado, que ele foi provado, aqui no versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu filho. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor.
e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque, irmãos, depois de tudo isso, o rei volta a conversar com ele. O rei Abimeleque, aqui no versículo 26. E veio Abimeleque a ele de Gerar, com Azaute, seu amigo, ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade, olha que coisa, irmãos, presta atenção, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e vós, e façamos aliança contigo. É forte esse negócio, não é não? Como foi que eles descobriram que Deus estava com ele? Porque ele suportou. Eles vieram fazer aliança. Mas como é que você vem a mim? Vocês não querem eu perto de vocês? Não, calma. A gente veio aqui porque nós vimos que Deus está com você. A gente percebeu isso. Você não age como os outros. Você não agiu como os demais. Você foi diferente. Então a gente entendeu. Olha, irmãos, com toda a ignorância deles, eles entenderam que Isaque tinha Deus. Que Isaque e aqueles que estavam com ele temiam a Deus. E que Deus, na verdade, estava ali com Isaque. Falou: o rei, eu quero fazer uma aliança com você. Uma aliança assim: eu não vou mais te perturbar. Eu não vou fazer mais nada contra você. Só que você também não faz contra mim. Eu nunca fiz nada contra você, né? Nós nunca fizemos nada contra você. E esse é um entendimento que gera vida. Então, nesta aliança aqui, que não faça mal contra nós, pois não temos tocado, nem fizemos nós, como nós te fizemos bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. E despediu, pois, Isaque, e despediram-se dele em paz. Irmãos, quanto tempo demorou para vir essa paz? Então, quanto tempo demorou para vir essa paz? Foi um tempo muito, muito longo. Foi um tempo de luta, um tempo de dificuldade. Porque a paz está em nós. A paz está no coração dos filhos. A paz está no tamanho do nosso entendimento. A paz que excede todo entendimento. Então, quanto mais eu entender sobre Deus, quanto mais eu compreender sobre Cristo, mais eu terei paz no meio das lutas. Mais a minha paz será eficiente nos dias maus. Caso contrário, irmãos, a minha paz me destruirá, porque é uma paz da boca para fora, uma paz que está no alcance dos meus olhos somente. Mas a paz que excede todo entendimento, ela é espiritual. Ela vem no meu espírito, me controlando, me direcionando, de dentro para fora. Não é a paz que eu olho para fora e vejo tudo seguro, não. É aquela paz que eu vejo tudo caindo, mas mesmo assim, dentro de mim tem algo que diz: fica de pé, que você não vai cair. Aguenta aí, que eu estou nesse negócio. Ah, Senhor, mas já entraram outro poço. Fecharam outro poço que eu acabei de fazer. Aguenta aí, que vamos firme. Novamente, Senhor, vieram. Fica firme. Aí o dia o homem bate na tua porta. Você olha assim e fala: meu Deus, o que será que ele veio fazer? Ainda mais que o príncipe do exército junto, o capitão da guarda, todo mundo falou: pronto, né? Não, mas naquele momento ele veio para buscar paz. Ele falou assim: a paz está aí. A paz está aí com você. E eu quero essa paz. Vamos fazer uma aliança? Vamos nos aliançar, porque nós entendemos que Deus está com você. Que Deus está na tua vida. É isto. Irmãos, o mundo precisa olhar para nós e reconhecer isso.
que nós somos da paz, que nós estamos aqui para glorificar, para exaltar o príncipe da paz, no qual Isaías profetizou sobre ele. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Se houver guerra por conta dele, não por nossa conta, irmãos. Da nossa parte não pode haver. Só se for de lá para cá. Amém? Se depender de vós, tenhais paz com todos. Então, se depender de mim, eu não faço guerra. Se depender de mim, eu não vou afrontar. Tá bem, amados? Não, porque eu não vou fazer isso. A guerra nunca pode começar por nós, jamais. E mesmo que ela começar por outro, nós temos que ter paciência. Esperar em Deus e orar, dizer: Senhor, por que está acontecendo isso? Me ensina, me dá força, me dê entendimento, me dê condições de vencer esse negócio. Então, com entendimento e com sabedoria, a gente cresce e Deus é glorificado. Amém, amados? E sereis filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus porque a gente entendeu essas coisas. E nós somos semelhante a Cristo. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 3: considerai aquele que suportou tamanha afronta pelos pecadores, Jesus. É Ele e nele que nós nos espelhamos. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus. E se você está enfrentando qualquer coisa parecida com isso, é hora de você orar, é hora de você entregar a Deus, para que a gente possa vencer como Isaac. Isaac, filho da promessa, venceu. Eu também sou, você também é, então nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos confiando na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos instrui, que o Senhor se revela a nós através do entendimento, através dessa palavra, através do conhecimento. Se tem alguém, Senhor, que está passando dificuldade nesta área, que Teu Espírito venha trazer paz, que Teu Espírito venha trazer segurança, que Teu Espírito venha nos dar uma atitude de um filho de Deus, alguém parecido com Cristo, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo. Olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, nós atingiremos, Senhor amado, o conhecimento e entraremos na perfeição desse Deus, como Isaac também compreendeu isso. Sendo ele o filho da promessa, entendeu que era necessário passar por este momento para que Deus fosse visto nos seus inimigos, para que Deus fosse reconhecido por aqueles que estavam lá fora, para que Deus fosse visto por aqueles que não tinham conhecimento, que não tinham entendimento que Isaac tinha. Por isso, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque os dias são maus, mas o Senhor tem nos dado uma compreensão além do ser humano, além do nosso entendimento, que excede todo esse entendimento em Cristo. E esta paz tem nos assegurado a vitória completa diariamente e o nosso galardão em Cristo. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és bom, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor e toda a adoração seja ao nosso Deus.